E aí, pessoal, um lindo dia em Porto Alegre e boas notícias por aqui. Vamos falar de um jovem talento, muito jovem, que encanta a todos. O Grêmio e a sua linha de produção está produzindo mais um cracaço de bola. Vamos falar dos meninos que vão viajar para Recife, ou que devem viajar para Recife. E vamos falar, em razão disso, da única diferença entre Grêmio e Inter, e que nós precisamos ter muito, mas muito viva na nossa memória. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Você tem piso aquecido no seu banheiro, na sua sala? Nunca pensou nisso? Você sabia que um imóvel valoriza 20% com piso aquecido? E você sabia que a Termopiso, ela há muito tempo, aqui no Rio Grande do Sul, atende empresas de todo o país? Pois está aqui a dica. É verdade que está quente, mas o inverno vai chegar e se você tiver piso aquecido, você vai ter conforto e valorização no seu imóvel. Não deixe de conhecer a Termopiso. Aqui na descrição você sabe tudo sobre isso. Gente, eu quero falar basicamente da grande diferença entre Grêmio e Inter. E por que eu tenho muito otimismo em relação ao futuro do Grêmio e tenho dito um pessimismo grande em relação ao futuro do Inter. E eu vou pegar dois fatos, um especialmente, para começar a falar sobre isso. Tá tendo a Copa, uma Copa dessas de base, 14, 15, 14, 13, 12, e elas são espalhadas nesse momento em todo o mercado. Muitos olheiros estão acompanhando as Copas relacionadas a isso. E tem uma sendo realizada nesse momento, que tem um menino, que nós já falamos nesse canal, que é da escolinha ainda, e que está jogando uma categoria acima. Ele tem 13 anos. Chama Harrison. E ontem, mais uma vez, jogando numa categoria acima, ele brilhou, fez golaço, jogando da esquerda para dentro, na posição do Everton Cebolinha, do Pedro Rocha, enfim, desses jogadores que fizeram sucesso por aqui. Todos já têm nele um dos principais jogadores do futebol brasileiro com 13 anos. Jogador de seleção, jogador que está sendo falado em todo o mercado e que o Grêmio tem um contrato muito bem amarrado com ele lá na escola. Nesse momento, a escolinha, por exemplo, só para se ter uma ideia, ela está fazendo uma peneira de meninos de 9, 10 anos. E a escolinha do Grêmio, então, seleciona 100 meninos. E claro, desses aí, a grande maioria não ficam poucos. Mas isso para ver a importância da escolinha. Da escolinha. Esse menino Harrison, ele é da escolinha. Ele já está jogando na categoria 14 com muitos meninos de Eldorado, mas ele é da escolinha. E isso faz com que a gente entenda o início da distância, daquele início do converso que a gente teve. Avançando. A informação é que o Thiaguinho, o Mac e o Luiz Eduardo viajam para Recife. Junto com eles o Alisson, que já está lá. Aí o Riquelme está lesionado. Não sei se o Thiago Beltrame vai, o goleiro. Mas o fato é que, aos poucos, a gente começa a entender por que o Grêmio se salva. Por que a incompetência do departamento de futebol do Grêmio nos últimos anos, e eu não estou falando dessa gestão, eu estou falando de 2018 para cá, por que esses incompetentes, eles não conseguiram desmanchar o Grêmio? Eles torraram dinheiro, sim, com contratações absurdas, com renovações ainda mais, mas eles não conseguiram desmanchar. Exatamente porque tem a escolinha, porque tem o Thiaguinho, porque tem o Harrison, porque tem o Luiz Eduardo, porque tem o Mac, porque teve o Nathan Fernandes, porque teve o Cuiabano, porque teve o Gustavinho. Não sei se eu falei do Alisson, porque teve o Alisson, porque tem o Riquelme. Foi por isso. E tá aí a diferença.
Imaginem vocês, por exemplo, que o Luiz Eduardo é o 6º zagueiro do Grêmio nesse momento. O Grêmio tem o Balbuena, o Noriega, o Rodrigo Eli, o Gemerson. É isso. 4 contratados. 4. Aí depois tem o Gustavo Martins, em processo ainda. E agora o Luiz Eduardo, capitão, um dos principais jogadores da Seleção Brasileira Sub-17. É isso. É isso. Esse ponto explica tudo. E por que a diferença? O Grêmio trabalhou para cair. Só não caiu porque o Marcelo Marques botou dinheiro, algo que o Inter não teve. O Inter torrou dinheiro, como o Grêmio torrou, só que o Grêmio tinha, na hora certa, um gremista apaixonado que ajudou. O Inter não teve. Talvez tenha tido antes, lá com o Sonda, em outros momentos. Nesse momento não teve. E aí, o Inter afundou e tem chance de rebaixamento. O Grêmio escapou. Dito isso, nós temos que entender o motivo disso. E o motivo é, um tem categoria de base e uma escola bem definida de futebol, e o outro trocou isso para ter fotografia no Instagram do Beira-Rio, sem tudo bonitinho ali, sem campos de treino em volta do estádio. É essa a distância. A diferença é essa. Enquanto um trabalhou fortemente, e é preciso sempre dizer, eu tenho insistido nisso, o Grêmio quase vendeu a escolinha do Cristal. Hoje, por exemplo, como eu disse, tem 100 meninos lá fazendo teste. A Zona Sul de Porto Alegre toda está lá fazendo teste. Eu pergunto, vocês têm ideia quantos colorados estão fazendo teste lá? Tem, né? Vocês sabem que muitos são colorados, né? E destes colorados, sabe por que eles vão fazer teste lá? Porque é a escola que proporciona isso para eles. É por isso. E é esse o raciocínio. E é isso que nós precisamos entender e aprender. Que o Grêmio valorize muitos Harrison da vida. Muitos Thiaguinhos, muitos Luiz Eduardos. É isso que vai dar vida ao Grêmio. Isso que está dando vida hoje e isso que vai dar vida lá no futuro. São esses meninos que vão, neste mercado absurdamente caro que a gente está vendo, dar sustentação ao clube. Nós precisamos aprender finalmente sobre isso. A distância, que é pequena em pontos entre Grêmio e Inter, foi construída por um mecenas apenas, não pela competência de alguém. E a categoria de base é o que vai fazer com que a gente consiga dar esse salto e separar muito mais o Grêmio do Inter. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.